Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 21, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Você pode repetir após mim? E ouviu Deus a voz do menino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, esse versículo é muito rico em termos de lições, em termos de edificação. Este versículo é muito rico em termos de informações. Eu poderia passar esse tempo nesse culto de celebração ao Senhor, culto de missões, falando das promessas de Deus feita a Ismael e a Agar. Eu poderia, a partir deste versículo, falar da diferença do choro de Ismael e do choro de Agar. Eu poderia, a partir deste versículo, falar do poder de Deus em manter tudo sob o seu controle. Nada foge o controle de Deus, porque vimos aqui um evento de duas pessoas que aos olhos humanos estão em uma situação por conta de um descontrole familiar, mas todas as coisas estão no controle de Deus. Mas nesta noite eu quero conversar com os irmãos, meditar com todos vocês sobre o choro que Deus ouviu. O choro que Deus ouviu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o texto que lemos do capítulo 21, a partir do versículo 14, vai mostrar que Deus está narrando uma história e o personagem principal não é Ismael. O personagem principal não é Isaac, o personagem principal não é Abraão. O personagem principal aqui é a pessoa de Agar. Agar é despedida pelo seu senhor. Abraão não era seu esposo. Abraão era esposo de Sara, aí sim a senhora de Agar. Agar, no contexto cultural da época, ela estava envolvida em uma crise familiar, porque ela foi dada ao senhor da sua senhora, ao esposo da sua senhora, foi dada a Abraão, que naquele contexto cultural era-lhe permitido, e ela lhe deu um filho. Este filho chama-se Ismael, e este filho por um bom tempo foi a alegria de Abraão. Quando nasceu esse filho, melhor de nascer, este filho causou um transtorno na própria relação entre Abraão e entre Sara e Agar, e Sara e Abraão, de tal forma que Agar fugiu da presença de sua senhora, e o anjo a alcançou e falou: volta para sua casa, volta para sua senhora, volta para sua dependência. Você está grávida e este filho tem uma promessa. Este filho não é fruto de descontrole de uma família. Este filho não é fruto de uma relação que está fora do controle. Este filho está na direção de Deus. Volta para sua casa. Tempos depois, Abraão e Sara têm um filho de um milagre. Sara era estéril e Abraão e Sara eram idosos, velhos. Só que Deus não olha essas coisas. Deus não olha a idade, Deus não olha a esterilidade, Deus não olha condições, Deus não olha a família onde nasceu,
Deus não olha a família onde foi colocada, Deus não olha o país de onde você veio, Deus não olha nada dessas coisas. Se Ele tem uma palavra, se Ele tem uma promessa, se Ele quer abençoar, Ele abençoa e pronto, e acabou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tinha uma promessa a Abraão, e a promessa entre Abraão e Sara, não importa a circunstância deles, Deus cumpriu a sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois que essa criança nasce, quando Isaac é desmamado, e quando ele é desmamado, Abraão faz uma grande festa. Ele faz uma festa, e nesta festa Ismael, o irmão mais velho de Isaac, faz uma ação, comete uma ação leviana, comete uma ação que não foi boa aos olhos do seu pai, mas o seu pai o amava e sabia que sobre ele havia uma promessa. Não foi boa sobre os olhos de Sara, e Sara exigiu que Ismael e Agar fossem despedidos. Abraão não queria cumprir, Abraão não queria dar ouvidos a Sara, mas ele deu ouvidos a Deus. E Deus falou: despede Sara e Agar, porque eu tenho uma promessa sobre eles, eu vou guardar eles aonde eles estiverem, e este jovem vai ser pai de multidões, dele nascerão 12 nações. Pode despedir em paz, pode entregar as coisas em paz, pode entregar a herança em paz. Ele vai sobreviver, ele vai prosperar, e ele vai fazer, dele sairá grandes nações. Acontece que depois de muitos dias, se a gente for olhar o texto da forma apressada, vai achar que foi 2, 3 dias depois. Não, foi de muitos dias depois. Eles, Agar e Sara, peregrinaram sobre o deserto de Berseba. E naquele deserto, enquanto peregrinavam, eles faziam se estabeleciam. E depois de muitos dias, as suas condições, a sua água, a sua comida acabou. E no desespero de Agar, ela vai chorar. No desespero de Agar, ela vai lamentar. No desespero de Agar, ela vai esperar a morte. Acontece que Deus ouviu o choro. Eu louvo a Deus, porque Deus, Ele não é um Deus que é surdo. O nosso Deus, além de não ser surdo, Ele manda a resposta. O nosso Deus, além de não ser surdo e mandar a resposta, Ele tem poder para cumprir as suas promessas. Agar e Ismael saíram da casa de Abraão com uma promessa, e a promessa: não morreria naquele deserto. Então entra comigo no deserto de Berseba. Nós imaginamos o deserto como o deserto do Marrocos, cheio de areia, sol a pino, sol forte, e à noite, por conta do vento forte também, frio. Se de dia é muito quente, de noite é muito frio. Nós imaginamos no deserto essas coisas. Então vamos usar nossa imaginação daquilo que nós temos de deserto, e vamos voltar para esta região. Vamos voltar para Berseba do tempo de Ismael e Agar. Enquanto ela tem uma mulher ao lado de uma fonte, chorando, esperando a morte, chorando, lamentando a morte, chorando, lamentando o seu destino, chorando, lamentando a sua tragédia. 100 metros depois, mais ou menos depois, tem um jovem de 17 anos. Sim, apesar da nossa tradução que lemos, que Deus ouviu a voz do menino, aqui o menino é um jovem de mais ou menos 17 anos, entre 15 e 20 anos. Então vamos usar aí as métricas de mais para menos, vamos colocar 17 anos. Tem esse jovem que também está chorando, mas não está chorando de lamento,
não está chorando esperando a morte. Ele não está chorando de fome e também não está chorando de sede. Ele está chorando de arrependimento. Temos um jovem chorando de arrependimento. Pastor, como é que o senhor diz que ele está chorando de arrependimento? Se o texto que nós lemos no capítulo 21 de Gênesis vai contar a história do nascimento de Isaac, vai contar a história do desmame de Isaac, da festa que Abraão fez para Isaac, vai contar da história que Ismael e Agar foram despedidos e eles começaram a andar sobre o deserto de Beceba. Em nenhum momento vai concentrar na vida de Ismael essa história. Como é que você pode dizer, pastor, que Ismael está chorando de arrependimento? Sim, ele está chorando de arrependimento. Ele era um jovem, ele cresceu com a esperança de ser pai de multidões, de nações. Porque não esqueçam que quando Abraão aceita ter um relacionamento com Agar, por ordem de Sara, sua esposa, era para ter um filho, e a promessa de Deus sobre Abraão é que dele sairia uma nação que era de multidões de povos, de milhões e milhares, que não poderia se contar. Se pudesse contar as areias da terra, se pudesse contar as estrelas dos céus, poderia contar a nação que sairia de Abraão. Então provavelmente ele cresceu com esta esperança. Mas um certo dia Deus se apresentou a Abraão e disse: não é dele que eu fiz a promessa, mas por causa de você, Abraão, Ismael vai ser pai de nações. Vai ter nações e vai sair dele 12 nações. Não é só uma nação, são 12 nações. Então depois ele ouviu: olha, meu filho, eu disse para você que você teria uma terra que manava leite e mel, mas Deus apareceu para mim, disse que vai nascer um filho da sua senhora, da sua mãe também, Sara, que vai ser um filho e é ele que vai herdar. Mas você vai ser pai de multidões. Você vai ter 12 nações que vão sair de você. Você vai possuir terra que vai possuir as gorduras da terra. Enquanto Isaac vai ter um filho que vai, suas gerações vai possuir uma terra que mana leite e mel, a sua geração vai possuir terra que vai possuir as gorduras da terra. Ele cresceu ouvindo isso. E quando ele cresce e ele vê o cumprimento da história do seu pai, ele volta-se e começa a caçoar do seu irmão. O texto que nós lemos, no versículo 8, a partir do versículo 8, vai dizer que: e cresceu Isaac e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. O texto original para zombar também pode dar a intenção de perseguição. E nós podemos entender que era uma perseguição, não era uma zombaria de um jovem ou uma coisa inocente. Nós podemos perceber porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, vai dizer que o filho da serva perseguia o filho da promessa. E no dia da festa ele cometeu um ato muito grave. Não se sabe o que foi este ato, mas com certeza foi um ato muito grave que o colocava como opositor de Isaac. Alguns vão dizer que, como ele era flecheiro, ele colocou alguma coisa perto do menino, da criança, e mirou para acertar, e poderia ter matado Isaac. Mas a Bíblia não fala essas coisas, então vamos contar que ele estava fazendo uma zombaria, ele estava fazendo uma perseguição. Era disso que Ismael estava arrependido. Naquele deserto, naquela condição, naquele ambiente hostil, esperando a morte, ele lembrou do seu pai, ele lembrou de Sara, ele lembrou de como ele era bem tratado,
de como ele era bem cuidado, e de como o Deus do seu pai cumpria as suas palavras, de como o Deus do seu pai cumpria as suas promessas, e se arrependeu de perseguir a Isaque, e chorou. O texto que lemos, versículo 14, vai dizer: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. O problema não estava em Abraão, o problema não estava em Isaque, o problema não estava em Sara, e se muito formos perseguir, o problema também não estava em Deus, e muito menos em Ismael. O problema estava em Agar, que ao invés de seguir o seu destino, passou a andar errante num deserto, quando ela deveria chegar no destino que Deus tinha mandado. Enquanto Agar está esperando a morte e chora e lamenta, temos um jovem que olha o seu passado e chora e lamenta. Eu não fiz uma coisa boa. Eu coloquei minha mãe e a minha vida em perigo. O que é que eu vou fazer, Deus? Aí Deus, que responde pelas autoridades, e Sara, melhor dizendo, Agar já tinha uma certa relação com Deus através de anjos. Deus manda uma resposta para Agar. Enquanto Agar está chorando, enquanto Agar está lamentando, enquanto Agar está esperando a morte, o anjo lhe aparece e disse: não temas. Enquanto o mundo está nos perseguindo, enquanto a nossa carne quer nos tirar da presença de Deus, enquanto às vezes a gente não obedece à voz de Deus, e ao invés de ir para o destino, anda como Agar e Sara, como Agar e Ismael, no deserto, voltando, vai voltando, errante, anda como Elias, que ao invés de ir para o cume do monte, vai para a caverna, anda como outros personagens da Bíblia, que ao invés de seguir a direção de Deus, se esconde, se afasta e anda errante por aí. Deus ainda tem uma palavra: não temas, não temas, não temas. Deus ainda pode dizer: enquanto houver respiração, enquanto houver possibilidade, enquanto a porta da graça está aberta, ainda tem a palavra de Deus: não temas. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro da criança, do jovem, de Ismael. Deus ouviu. Aí você pode perguntar: mas por que ele não ouviu o choro de Agar? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas dá para perceber que o choro de Agar era de despedida, e pelo tom do choro era de murmuração. Mas quando Deus diz: eu ouvi a voz da criança, é porque o choro dele não era de murmuração, o choro dele não era de despedida, o choro dele era de arrependimento. Porque um choro de arrependimento Deus reconhece. Deus sabe o que é um choro de arrependimento. Deus conhece cada gota que são geradas por um choro de arrependimento. Deus sabe identificar na alma, no coração, até sair pelos olhos. Deus reconhece se é choro de arrependimento ou se é choro de lamento. Deus conhece, meu irmão, minha irmã, amigos que nos ouvem nesta tarde de celebração ao Senhor. Quando há choro de arrependimento, você não precisa esperar que Deus, você não precisa clamar, porque Deus já ouve e Ele manda a resposta. Quando há choro de arrependimento, Deus manda a resposta e Deus vai atrás. E eu vou dar um outro exemplo de choro de arrependimento: Judas e Pedro. Os dois cometeram erros gravíssimos. Os dois abandonaram Jesus no momento mais difícil. Um vendeu Jesus e o entregou aos inimigos.
O outro se afastou e negou Jesus 3 vezes. Enquanto um se arrependeu, o outro chorou também, mas não de arrependimento, mas de lamento. E quem se prende a isso, acaba entrando num caminho mau. Judas, todos nós sabemos, procurou a sua própria morte, mas Pedro chorou, um choro de arrependimento. E quando há choro de arrependimento, Deus vai com a resposta e diz: não temas. Jesus, quando ressuscitou, disse às mulheres: avisa os discípulos que eu ressuscitei, e avisa a Pedro que eu ressuscitei, e eu quero conversar com ele. Quando há choro de arrependimento, Deus faz questão de avisar: eu ouvi o seu choro e aceitei o seu arrependimento. Quando há choro de arrependimento, a palavra é: não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz aonde ele estava. Esse é o problema do mundo. Quando chora, não é choro de arrependimento, é choro de lamento. Se você olhar nas redes sociais, o que mais as pessoas vão fazer? Reclamar, 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 reclamar. Se você ainda procura em outros lados das redes sociais, o que é que as pessoas estão falando? Murmurando, murmurando, murmurando. Se você olhar um outro ponto das redes sociais, o que as pessoas estão falando? Estão chorando, estão se amargurando, estão lamentando. Se você olhar, as pessoas lá fora, elas não estão olhando para as condições, para a sua vida, através da palavra de Deus. Se Deus falou, Ele é fiel e poderoso para cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir, não importa como você esteja. Ele prometeu a Abraão um filho através de Sara, e Ele a cumpriu no momento em que não podia acontecer. Mas o seu Deus não está limitado às nossas limitações. Ele é um Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que tudo pode, tudo faz. Ele, quando promete, Ele cumpre. Se você não está vendo a promessa, não precisa chorar de lamento. Se a sua situação está de morte, lembre as promessas de Deus e veja se está a hora de você morrer. Se não está a hora, é hora de agradecer ao Senhor. E se você percebe se tem alguma coisa que está o afastando das promessas de Deus, o choro tem que ser um choro de arrependimento. Deus ouviu o choro de Ismael. Quando Deus ouve o choro, Ele manda a resposta. E Ele mandou através de Agar. E eu entendo as misericórdias do Senhor para com Agar, porque Ele poderia responder a Ismael direto. Mas quem estava sofrendo mais era Agar. Quem estava em situação mais difícil era Agar. Estava tão difícil que ela estava ao lado de uma fonte. A fonte já estava lá. Ela estava ao lado de uma fonte e achava que iria morrer de sede. Muitas das vezes estamos ao lado da fonte, a fonte que liberta, a fonte que dá paz, a fonte que dá alegria, a fonte que dá regozijo, a fonte que traz calma, a fonte que nos dá força para continuar, a fonte que é Jesus, o nosso Senhor. E muitas das vezes ao lado da fonte nós choramos amargamente, esperando a morte. Ao lado da fonte da vida estamos esperando a morte. Ao lado da fonte da vida estamos esperando a morte dos nossos queridos, dos nossos familiares. A promessa de Deus ainda é fiel e verdadeira. Ele está falando nesta tarde: não temas. Deus ouviu a oração, Deus ouviu o choro. Levanta, tem um poço do seu lado, beba da água. Versículo 18. Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz, é versículo 18. Ergue-te, levanta o moço, vai lá onde você deixou sua criança, seu filho. Vai lá buscar 100 metros, vai lá buscar.
E quando ela voltou, a palavra de Deus diz que Deus abriu-lhe os olhos e viu o poço de água, encheu o odre de água, deu a beber ao moço. E a palavra de Deus disse: e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. Viu que ele não estava no lugar certo? Não era para andar errante no Berseba, era para ir para Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. A guerra entre Isaque e Ismael não começou entre Isaque e Ismael. Até começou no início, mas houve arrependimento. Se os irmãos observarem os textos mais à frente, quando Abraão morre, os dois estão juntos, preparando de forma digna o funeral do seu pai. Mais à frente é que os filhos de Abraão, os filhos de Isaque e Ismael, é que começam a ter problemas. Mas isso tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Sua vida aqui nesta tarde, você que está nos acompanhando aqui, você que está nos acompanhando pela internet, sua vida está no controle de Deus. Deus preparou uma história para você. Se você se deixar aceitar, se você aceitar a vontade de Deus, se você aceitar a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, vai dar tudo certo. As coisas vão dar certo. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Deus quer cumprir as suas promessas na sua vida. Por isso, meu amado irmão, não se desespere. Se for para chorar, chore de arrependimento, mas não chore de murmuração. Deus ouviu o choro do jovem. O mundo está chorando. Nos lugares onde foram criados para se relacionar, as pessoas estão chorando. Na rede social mais jovem da atualidade, chamada TikTok, as pessoas que são lá mais para alegria, para diversão, às vezes até irresponsáveis dos jovens, eles estão lá também chorando, lamentando. Esse aí não estava no programa não. Lamentando, chorando. Você pode estar aqui, mas pastor, eu também estou aqui chorando. Mas o que é que está te fazendo chorar? Se for arrependimento, saiba, Deus está ouvindo o seu choro. Se for de sofrimento, porque talvez não esteja aguentando os momentos, saiba, tem uma palavra para você também: não temas. Não precisa chorar de lamento, não precisa esperar a morte, não precisa esperar o fim, não precisa esperar a destruição. Não temas. Se é choro de arrependimento, Deus está ouvindo e tem uma palavra para você. Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer transformar a sua vida e quer fazer de você um vencedor. Se for choro de uma pessoa que não aguenta os sofrimentos, não temas. Deus tem uma fonte ao seu lado para te fortalecer, para te refrescar, para te ajudar. Você pode se levantar nesta hora.